Estou na hora de braquiária rosiziensis e dando uma olhada aqui, resolvi fazer algumas considerações. Um dos maiores problemas que a gente vê na instalação da braquiária rosiziensis e de coberturas, plantas de coberturas em geral, é a questão de recobrimento, de população. Então o produtor tem que ficar atento e entender que a cobertura hoje ela é importante, né? Sempre foi importante, mas hoje mais ainda pelo nível de produtividade. E para que se tenha os benefícios dessa cobertura de solo, dessa planta de cobertura de solo, a gente tem que considerar ela como uma terceira cultura, né? No caso aí, primeira cultura aí, a época verão, segunda cultura, segunda safra, e a terceira cultura, a cobertura de solo. Então, estou numa área aqui de um amigo e aqui a gente vê normalmente os erros, né? Por várias causas, que depois eu vou discutir, explanar sobre isso, quando você trabalha com a planta de cobertura, no caso, a braquiária rosiziensis. Então, aqui a gente tem o que? Uma distribuição irregular. Aqui tem um acúmulo, uma maior quantidade de sementes por hectare, cobriu bem, fechou no solo. Mas logo aqui a gente tem a área com baixa quantidade de plantas. Então o produtor tem que entender que ele tem que cobrir o solo, e assim como ele trabalha com a população correta de uma semente de soja, de milho, ele também tem que trabalhar com a distribuição da semente de planta de cobertura, né? Então aqui a gente vê aqui uma cobertura muito irregular, né? Aqui tem por exemplo, aqui um amendoim bravo, um leiteiro aqui, que provavelmente foi aplicado 2,4-D aqui. Ele deve ter tentado limpar, isso aqui trava um pouco a rosiziensis. Então aqui você tem espaços vazios onde a planta daninha ela virá, né? Então leiteiro ali atrás, aqui pé de galinha, tá? Ele aplicou 2,4-D mesmo, ele fez 2,4-D no leiteiro. Já que houve um acúmulo, tá fechado, né? E você não tem plantas daninhas aqui em função de que está sombreado, está coberto, e com isso você não reduz a possibilidade de germinação de planta daninha, tá? Então essa é uma questão que tem que ser bem trabalhada. Como se faz isso? Tem que ver a condição do solo, se o solo não está muito compactado, tem que ver a condição da qualidade de sementes. Sementes jogadas a lanço, ela tem que ser semente nua de preferência, principalmente em solos com maior teor de argila. Quando há um solo arenoso, uma semente revestida com muita chuva ela pode nascer, mas no caso de um solo argiloso não. Ele vai fazer uma crostinha ali e a semente vai ter maior dificuldade em se instalar e germinar. E a semente nua, ela tem alguns pelos, ela tem a cássia dela que absorve bem a água. Quando você faz revestimento, você causa uma certa repelência. Como aqui nessa região não tem chuvas constantes e pesadas, é uma região um pouco mais quente, eu estou aqui em Indiara, Goiás, pode ser problema depois da instalação. Depois o equipamento também, né? Se esse equipamento não estiver bem regulado, não for um bom equipamento, a gente também vai ter problema. Terceiro é a qualidade de sementes, tá? Então a qualidade de semente ela é importantíssima. Então sementes de boa qualidade, empresas idôneas, com capacidade de fazer uma boa semente de rosiziensis. Então o que a gente vê isso aqui? Pé de galinha onde não tem a rosiziensis falha, com baixa quantidade de plantas e não recobre o solo, planta daninha vem, tá? Enquanto que você anda na mesma área, vou andar aqui, e quando a população aumenta, você já não vê pé de galinha, já não vê plantas daninhas instaladas. Quando você tem às vezes um pé de galinha como esse aqui, ó, ele está estressado no meio, tá abafado, não tem luz, ele vai produzir menos semente, vai morrer melhor na época da secação. Mas aqui a gente vê que são poucas plantas no meio, quase nenhuma aqui, tá? Então você tem que ter uma boa cobertura
para que você tenha uma supressão de plantas daninhas adequadas, cobertura do solo, manutenção de umidade, o sistema radicular na área toda, né? Outra coisa é que você vai ter aqui o sistema radicular regenerando os solos, compactando, e quando você vem para essa área aqui, já não vai ter os benefícios da Rosiziense. José Humberto, engenheiro agrônomo, falando aqui um pouco sobre a Braquiária Rosiziense.